Olá, você é muito bem-vindo à Igreja Batista Casa do Povo. É um privilégio para nós, é uma grande honra poder recebê-lo no nosso canal e que o Senhor possa abençoar a sua vida, abençoar o seu coração. Nós ainda estamos com os nossos cultos presenciais limitados, mas você que mora na nossa cidade, você pode participar. Os nossos cultos às 8h30 da manhã, um culto especial para maiores de 60. E às 10h30, um culto aberto, infelizmente limitando o acesso de crianças até 10 anos de idade, somente a partir dos 11 anos. Nós ainda estamos com restrições, com protocolo de segurança, e nós precisamos primeiramente, e fazemos isso primeiramente pela sua segurança, pela segurança dos nossos, e segundo também para cumprir e obedecer às leis que organizam essa questão de saúde no nosso estado. Eu gostaria de pedir que você estivesse orando por estes problemas que nós estamos enfrentando no nosso Brasil, no nosso país, por conta desta pandemia. Orar para que o Senhor dê graça, para que o Senhor nos abençoe e nos livre dessa pandemia. A igreja precisa se levantar e orar e clamar a Deus nesse sentido. Que o Senhor te abençoe. Tá bom? Você é muito bem-vindo. Eu quero nessa hora dar a você a oportunidade para nós adorarmos a Deus, glorificarmos ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você tem aí na tela as nossas contas bancárias, Bradesco e Banco Itaú, e eu quero agradecer a Deus, à igreja, a você, pela sua fidelidade, pela sua contribuição, pelo seu dízimo e sua oferta. Através deles tem sido possível nós mantermos todo o trabalho, todos os projetos sociais da igreja, todas as obras em que nós estamos comprometidos e envolvidos. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei
ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Oh Senhor, atrai-nos, Senhor, para estar mais perto de ti, para o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Irmão, vamos continuar falando sobre oração. Nós estamos aprendendo a importância, vamos aprender cada vez mais sobre a profundidade da oração, não somente falar sobre oração de uma forma superficial, porque nós cremos que uma igreja que ora é poderosa em Cristo Jesus, amém? Vamos refletir, vamos conversar, vamos dialogar sobre dois textos hoje. O primeiro se encontra em Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. O segundo texto é o texto que se encontra em Tiago, capítulo 5, verso 16, a segunda parte, que diz assim: Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou algumas traduções trazem assim: muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a sua palavra, que privilégio, Pai. E nós te pedimos, Senhor, venha com a sua revelação para as nossas vidas, para os nossos corações neste momento. Abre os nossos corações, abre os nossos ouvidos e que não haja impedimento algum para ouvir a sua voz, Pai. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, nós percebemos que na Bíblia se fala muito sobre oração, não é verdade? Repara, na Bíblia tem inúmeros exemplos de oração, de como orar. Na Bíblia tem diversos preceitos, diversos momentos em que se reforçam os preceitos, se reforçam os conceitos sobre a oração. Nós vemos em muitas orações o anúncio de grandes promessas. Nós vemos também, por exemplo, no começo de Gênesis, logo no capítulo 4, nós já lemos, já encontramos. Daí começou a se invocar o nome do Senhor. Nós vamos encontrar muitas orações, vamos encontrar um Jacó em conflito que ora. Vamos encontrar um Daniel que orava 3 vezes ao dia. Nós vamos encontrar um Davi que orava ao seu Deus, clamava ao seu Deus do fundo do seu coração. Nós vamos encontrar um Elias na montanha. Nós vamos encontrar um Paulo, um Silas orando nas prisões, orando nas masmorras, e sempre uma infinidade de promessas. E o que isso nos ensina sobre a importância? O que isso nos ensina sobre a necessidade da oração? O que Deus quer nos mostrar sobre a importância e necessidade da oração? Eu creio que se Deus falou
tanto, mas tanto sobre oração, onde? Em sua palavra, que é a verdade, é porque Deus, o próprio Deus, é porque Ele deseja que isso seja visível, isso seja real em nossas vidas, isso seja visível e real em sua vida. Porque Deus sabe que nós precisamos disso, nós realmente necessitamos da oração, precisamos orar. Charles Spurgeon disse certa vez: uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Nesses dois textos que nós lemos, eu quero destacar com vocês essas palavras: oração, poder, eficácia e opera, ou melhor, que opera. Pensando nos textos, muito pode a oração do justo por sua eficácia, ou também muito pode a oração do justo tornada eficaz. Essa ideia de eficácia, essa ideia de tornar-se eficaz está no grego como energomenon. E também vamos pensar no aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Também vem como segundo o poder operando em nós. Este operar, esta ideia de operando, vem de energomenem. Vocês compreendem e conseguem visualizar essa relação dessas duas palavras? No grego tem a mesma raiz para eficácia, tornar eficaz, é a mesma raiz para operar, operando. Isso nos leva a pensar o seguinte, então: para ser eficaz é necessário operar, para ser eficaz é necessário realizar uma ação, é necessário atuar. Isso é operar, é realizar uma ação, isso é operar. Então, para a oração do justo ser tornada eficaz, é necessário que ela realize uma ação. Para algo ser efetivamente eficaz, é necessário que ela realize uma ação. E a raiz dessas palavras que nós estamos falando vem do grego energeia, que nos dá a origem de palavras como energia, origem de palavras como manifestação, operação, atividade, poder efetivo. E o que é energia? O que é o conceito de energia? Nós encontramos o conceito de energia como um potencial inato, ou seja, um potencial em si mesmo para executar um trabalho, ou o potencial inato para realizar uma ação. Vamos dar um exemplo sobre o que nós queremos que você compreenda. O que acende uma lâmpada? Você pode ter tudo montadinho na sua casa, mas sem energia não vai acender a lâmpada. Já faltou energia na sua casa? Não tem lâmpada acesa sem a energia. O que acende a lâmpada? A energia. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder, segundo o dunamis que em nós opera. O que é esse dunamis? Essa palavra nos dá a ideia, sim, de força, de energia, de poder, de capacidade, de habilidade, o dunamis de Deus atuando, operando em nós, porque recebereis poder. Em Atos vocês lerão isso, nós receberemos poder, receberemos dunamin. E é uma palavra que nós conhecemos. No dia a dia você encontra o dínamo, que precisa, para gerar energia, ele precisa estar realizando uma ação, estar em constante movimento para produzir energia. Você também conhece a dinamite, que explode quando acionada. Então Atos diz: receberei poder, recebereis dunamin. É o poder do Espírito Santo ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1, verso 8. É o poder de Deus, o dunamis do Espírito Santo que está em nós,
que escolheu descer sobre nós, que escolheu habitar em nós. O poder de Deus habita em você. Esse poder de Deus que, sim, nós cremos, é um poder que liberta, é um poder que levanta, é um poder que cumpre promessas, é o poder que faz a graça de Deus transbordar, é o poder que sujeita todas as coisas, é o poder que guarda o tesouro da alma, o poder que é infinito. O poder de Deus é infinito, e é este poder que nós estamos conversando, estamos falando, é o poder de Deus que habita em você. Isaías 43:13 diz: ninguém há que possa escapar de minhas mãos, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Operando, tornando eficaz o poder de Deus, quem impedirá? Mateus 19:26 diz: Jesus disse, para homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Lucas 1:37 diz, pois para Deus nada é impossível. Estamos falando de possibilidades. E a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Operando Deus, quem impedirá? Operando o poder de Deus se tornando eficaz, quem impedirá? Jó 42:2 diz assim, eu sei que tudo podes. Eu sei que tudo podes, nenhum dos seus planos pode ser impedido. Você crê isso em seu coração, de que Deus tudo pode, nenhum plano de Deus pode ser impedido? E esse é o nosso Deus, esse é o poder do nosso Deus, e esse poder sim, creia, Ele quer operar, Ele quer ser tornado eficaz na sua vida, o poder de Deus ser tornado eficaz na sua vida. Vamos pensar de novo na nossa lâmpada. Você também pode ter tudo na sua casa, está tudo certinho, a fiação está certa, as contas de energia estão pagas, o fornecimento está correto, está tudo certinho, mas a lâmpada não acende sozinha. Ela não vai acender sozinha se você não apertar o interruptor. Não adianta você apenas encostar o dedo no interruptor. Não adianta você apenas colocar o seu dedo e encostá-lo sem pressionar o interruptor. Apenas encostar não acende a sua lâmpada. É preciso apertar o interruptor. Sem apertá-lo, nada acontece. A energia na sua casa, que chega à sua casa, que está na sua casa, ela não serve para nada. Ela não opera. Ela não é eficaz. Está tudo montadinho, mas a lâmpada, você não aperta o interruptor para a lâmpada acender. A energia não serve para nada sem a ação do interruptor. Então nós precisamos apertar o interruptor, não é verdade? E o nosso interruptor espiritual precisa ser apertado, pressionado. Por quê? Porque nós já temos o Espírito Santo e o seu poder. Nós já temos a energia em nós. Aqueles que creem em Jesus Cristo possuem o Espírito Santo e possuem o dunamis de Deus, o poder do Espírito Santo. Para isso nós precisamos orar. Mas não é apenas colocar o dedo no interruptor, fazendo uma alusão à nossa oração. Precisamos pressionar, precisamos apertar, precisamos orar intensamente. Vimos semana passada e é isso mesmo, precisamos orar nos entregando por inteiro à oração. Uma entrega integral à oração. Não é orar apenas com os lábios. Nós não oramos apenas com os lábios, mas nós oramos com tudo. Com todo o nosso ser, com a mente, com a alma, com o coração, com o corpo. E os resultados da oração, esses resultados, grande parte dos resultados da oração se dá naquele que se entrega a Deus em oração, com todo o seu ser, se entrega a Deus em oração com tudo o que Ele é, se entrega a Deus
em oração com tudo que pertence a Ele, porque quem se entrega a Deus em oração demonstra que confia plenamente em Deus. Você confia em Deus plenamente? Entregue-se em oração plenamente. Porque Deus requer tudo de cada um de nós. Ele não te quer pela metade, Ele não quer apenas os seus lábios, Ele quer você por inteiro e nós que confiamos em Cristo, nós confiamos em Deus, nós devemos dar tudo a Ele, nós devemos responder a Ele, entregando tudo a Ele. 1 Tessalonicenses 5, verso 23 diz que todo o Espírito, não meio Espírito, todo o Espírito, a alma e o corpo de vocês, ou seja, que todo o Espírito, toda a alma, todo o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando entregamos todo o Espírito, toda a alma e todo o nosso corpo a Ele, a Deus, a quem nós confiamos, Ele nos ajuda a preservar. Por isso que nós devemos orar como um todo. Orar sim com o seu corpo. Ore com o seu corpo. O seu corpo deve orar junto com os seus lábios. A sua mente deve orar junto com os seus lábios. O seu corpo orando junto com a sua mente, com o seu coração, com os seus lábios, com os seus olhos, com o seu temperamento. Tudo entregue em oração a quem nós confiamos. Aquele que se achega por completo a essa oração que é a oração verdadeira, aquele que se achega por completo a essa oração verdadeira, a essa oração sincera, a essa oração que é eficaz, receberá os benefícios da oração. Quando você se entregar por completo à oração, você estará apertando, pressionando o seu interruptor espiritual para que o poder de Deus, para que o dunamis de Deus, o poder do Espírito Santo, para que esse poder opere em você. Aperte esse interruptor espiritual, pressione esse interruptor espiritual. Esse poder é tornado então eficaz. O poder de Deus tornado eficaz em sua vida, para que assim você possa viver realmente, viver coisas imensamente maiores, viver coisas abundantemente maiores do que você tem pedido ou pensado. O que você tem pedido a Deus? Ele tem coisas ainda maiores do que você tem pedido, o que você tem pensado para a sua vida, planejado para a sua vida. Ele tem coisas ainda maiores do que isso que você tem pensado para a sua vida. Mas para que você viva isso, é necessário você se entregar por completo à oração, entregando-se plenamente àquele que você confia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Imagina então, dentre as coisas que você está pedindo ou pensando para a sua vida, imagina se neste momento, o que aconteceria então com sua vida se esse interruptor for ativado em sua vida? O que vai acontecer com a sua vida? Você consegue imaginar? Talvez você esteja imaginando um pouco, mas a palavra de Deus diz que você viverá coisas ainda maiores do que essas. O que Deus pode fazer através da sua vida, porque Ele é o Deus que tudo pode. O que Deus pode fazer através da sua vida. Então imagina agora como igreja que se entrega com todos os seus membros, vivendo uma vida de completa entrega ao Senhor em oração. O que nós poderemos viver como igreja, o que a Igreja Batista Casa do Povo pode viver se entregando em oração ao Senhor plenamente, completamente em oração ao Senhor, concordemente, como corpo, vivendo aquilo que Ele tem para nós. E o que Ele tem é maior, é abundantemente, é infinitamente maior do que nós estamos pedindo ou pensando. Nós precisamos entender agora que oração para nós cristãos, a oração não é opcional, não é uma escolha que eu faço, a oração
é uma ordem de Deus. Deus nos ordena a orar. A oração é para a glória de Deus, sim. A oração é para a glória de Deus. E Deus é tão bom que nos traz benefícios quando oramos. Que Deus é esse? Que Deus maravilhoso. Samuel disse em seu primeiro livro, capítulo 12, verso 23, quanto a mim, isso Samuel dizendo, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Samuel dizendo, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Então nós entendemos, compreendemos que não orar é pecado. E quem deseja pecar contra Deus? Você não deseja pecar contra Deus. Você deseja mudar a sua vida parando de pecar contra o Senhor. E a palavra afirma que não orar é pecado também. Longe de mim, afirme isso para o seu coração neste momento. Se quiser falar em voz alta na sua casa, diga isso, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Então precisamos compreender também agora que tudo começa com oração e mais ainda, tudo começa na oração, tudo é gerado na oração. E quando nós entendermos isso, que tudo começa na oração e com a oração entendemos a verdade, que é viver na presença de Deus, não mais viver tendo experiências isoladas com Deus, visitando Deus e saindo da presença, mas viver na presença de Deus, assim compreendendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para orar segundo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, pois nós estaremos na presença dEle, vivendo na presença de Deus, vivendo a vida abundante que Deus tem para mim e para você, na presença de Deus, e a vida abundante é na presença de Deus. Fora da presença de Deus não há vida abundante. Na presença de Deus, viva a abundância da vida em Cristo Jesus. A oração daquele que se entrega de uma forma integral. Essa oração permite, se você deseja viver integralmente na presença de Deus, essa oração, se a sua oração for a oração daquela que se entrega de forma integral, essa oração permitirá que você viva na presença de Deus. Que é benefício maior da oração do que viver na presença de Deus, meu irmão, minha irmã? Não há benefício maior do que viver na presença de Deus, compreender a alegria de viver na presença de Deus. Por isso que eu te convido, o meu convite hoje para você é entrar e permanecer na presença de Deus. Reflita a sua vida, neste momento, a sua vida cristã, como tem sido. Talvez você tenha entrado e saído da presença de Deus quantas vezes, eu não sei, mas é um momento, é uma decisão que você precisa tomar de entrar e permanecer na presença de Deus. Meu convite hoje a você é isso, viver na presença de Deus, desfrutar da alegria e da abundância da presença de Deus, da vida com Deus. Esse é o meu convite e para isso você precisa apertar, pressionar o seu interruptor espiritual. É somente isso. Confiando naquele que é fiel, Ele é fiel, confie naquele que é fiel. Entregue-se completamente em oração a Cristo, confiando que muito pode a oração do justo quando ela é tornada eficaz. Muito pode e muito poderá quando você se entregar em oração e que isso pode ser uma realidade e será uma realidade em sua vida quando você compreender que muito pode a minha oração, que sou justificado em Cristo Jesus perante o meu Deus, muito pode a minha oração, porque ela é tornada em Cristo Jesus, ela é tornada eficaz, porque eu apertei o meu botão, o meu interruptor espiritual e ela é tornada eficaz.
e eu vou viver o poder, o dunamis de Deus em minha vida. Eu vou presenciar, eu vou experienciar, eu vou viver na presença daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em você, em mim, segundo o poder que opera em nós, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Confie naquele que é fiel. Confiança é entrega total, não é meia entrega, é entrega total. Confie naquele que pode fazer infinitamente mais em sua vida e através da sua vida. Esse é o meu convite para você hoje. Que esse seja um ano, não só hoje, mas seja um ano de você compreender que você precisa mudar o seu jeito de orar. E orar não mais com os seus lábios, mas orar com todo o seu corpo, com todo o seu ser, coração, alma, espírito, mente, joelho no chão, prostrado, suplicando ao Senhor, como Jesus Cristo, naquela noite em que orava e ele suava sangue, porque o seu corpo, Jesus Cristo é o grande exemplo de como devemos orar, suava sangue, porque o seu corpo suplicava junto com ele, junto com os pensamentos, junto com os lábios dele, e que os seus lábios reflitam aquilo que o seu corpo, o seu ser integral está entregando ao Pai, ao nosso Pai, em nome de Jesus. Esse é o meu convite, e que você possa desfrutar, sim, e você poderá e você desfrutará da abundância de viver na presença de Deus. Que Deus te abençoe. Podemos orar juntos neste momento? Pai, em nome de Jesus Cristo, este nome que é sobre todo nome, este nome que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos segundo o poder, o teu poder, o dunamis de Deus que opera e vai operar em cada um de nós, porque, Senhor, queremos ser conhecidos como um povo que ora de forma integral e que desfruta dos benefícios dessa oração, que é viver em sua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que seja a graça do Senhor sobre a sua vida, uma graça que transbordará, porque você entrega tudo a Ele. Que seja o amor de Jesus Cristo que transbordará, porque tudo você entrega a Ele. E o poder, o dunamis de Deus, seja sobre a sua vida, porque Ele já habita em você e só está aguardando você ativar este interruptor para ser tornado eficaz. Deus te abençoe.